Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo retardo, mas eu estava fazendo uma sessão de audiências pela manhã e, de modo muito otimista, disse a Catarina que saindo de lá às 12h30 conseguiria chegar ao centro de São Paulo às 14 horas, o que é, como se vê, impossível. Eu não sei o que posso dizer aos senhores que são, na verdade, digamos assim, a infantaria, né, da sociedade brasileira, do ideário civilizatório da sociedade brasileira no que tange ao combate ao trabalho escravo contemporâneo. A gente, ao lado da Torre de Marfim, que é o Poder Judiciário, a gente só recebe fatos estilizados para apreciar de modo muito rígido, né, que ainda assim fomos construindo ao longo do tempo, né, uma jurisprudência que qualifica o Poder Judiciário do Trabalho como um marco, né, no meio jurídico, né, de excelência na criação de balizamentos para o comportamento de todos os agentes do Estado. Então, eu não sei o que dizer bem aos senhores, então eu vou tentar rememorar alguns fatos que me parecem relevantes. O primeiro é que uma das graves dificuldades de todos nós da comunidade jurídica em lidar com a questão do trabalho e lidar desse modo integrado, como mencionaram brilhantemente os expositores que me antecederam, é que nosso fenômeno de trabalho, além de ser jurídico, que já é por si só uma linguagem bastante hermética, ele tem o defeito de a gente olhar de modo fragmentado algo que é fundante da sociedade. Não existe democracia sem trabalho. Esse é o marco de todo o constitucionalismo do século XX. A constatação disto é central. Só que nós somos sempre baseados numa visão fragmentada de que existe uma relação jurídica baseada no contrato, não é? E que, a partir dessa relação jurídica e dos cometimentos de competência pelo mundo da lei, né, pela legalidade, a gente refreia o nosso comportamento. O que marcou fundantemente a evolução da política de trabalho escravo no Brasil foi exatamente o fato de que o sistema de proteção ao trabalho, vocês principalmente, mas também o Ministério Público e o Poder Judiciário, minimamente andaram do modo autárquico, que é fundante do Estado brasileiro de agir, para um modo cooperativo. Esse modo cooperativo é fundamental por várias razões. A primeira razão é porque o Estado brasileiro tem um potencial muito grande para produzir efetividade. E quando a gente fala de efetividade, a economia lê isso como aumento de produtividade. Então, o Estado brasileiro pode rapidamente melhorar as condições de vida da população brasileira se melhorar o grau de cooperação interna, né, de cada unidade, isso quer dizer dentro do Poder Judiciário, dentro do dentro do Poder Executivo e dentro das unidades subnacionais. E temos um caminho imenso aqui. Mas eu vou lembrar de dois casos a vocês, porque isso qualifica a forma com que a gente passou a ver o fenômeno. Eu tropecei no trabalho escravo, literalmente, né, por acaso, estava substituindo uma colega e uma ação integrada do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, à época, no interior de São Paulo, levou à interdição de várias frentes de trabalho e de alojamentos de trabalhadores de uma usina. Foi esta interdição que me levou a um pedido de liminar do Ministério Público que era inusitado. Né? Ele queria que houvesse pagamento de verba rescisória, que houvesse pagamento, inclusive, das despesas de alojamento no hotel da cidade por alguém que não era empregador. Né? E, por conta dessa perplexidade, eu falei, eu não sei quem é o empregador, mas alguém aqui é poluidor, então todos paguem a conta do hotel. Aí a usina preferiu pagar a indenização de todo mundo. Foi assim que comecei a lidar, tatear o mundo do trabalho escravo contemporâneo. E uma outra coisa que me envolvi de modo pessoal, e aí com a investigação acadêmica, a partir do mestrado que fiz em Economia do Trabalho, lá na Unicamp, envolvia o setor sucocítrico, que é um setor que a gente pouco fala. Não é? E, na verdade, ele tinha algo que aí nos coloca diante do velho problema
do direito de trabalho. O direito de trabalho será sempre um direito em crise, será sempre um direito da crise e será sempre um direito para a crise. Ele é um direito em crise porque ele é um direito que tenta corrigir desigualdades e assimetrias. Ele é um direito da crise porque ele foi produzido por uma crise civilizatória. Se não tivesse havido as guerras econômicas no final do século XIX, se não tivesse havido as duas grandes guerras, o direito do trabalho não teria se transformado no que se transformou. E ele é um direito para a crise porque sem ele a gente não sai dessa crise civilizatória que estamos vivendo hoje, que não é só brasileira, está espraiada. Mas para nós ela tem um significado específico. E aí me lembrei do setor sucocítrico, que é um setor que ninguém fala. Todos os cidadãos do mundo que algum dia da manhã tomam um suco de laranja, pelo menos no Ocidente, onde esse hábito é mais arraigado, com certeza estão tomando um suco de laranja produzido pelo Brasil e produzido no interior do estado de São Paulo. Pois bem, nos anos 90, algumas das primeiras ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho tratavam assim de trabalho escravo contemporâneo, mas essa palavra não aparecia nas ações, nem nas liminares, nem nas ordens judiciais. O setor sucocítrico terceirizou tanto a atividade da cultura e da colheita no pomar, e dada a presença endêmica do campo cítrico, ele simplesmente pulverizava o laranjal com toda a população de trabalhadores por baixo. Não é necessário aqui, e aí me permita, de certo modo, subverter a boa exposição sobre o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Neste caso, não é nem necessário somar mais nenhum item. É tal a gravidade da lesão, a dignidade da pessoa humana, que não é necessário procurar um outro elemento qualquer. Você disseminar em milhares, em centenas de milhares de seres humanos, um agente químico, que inclusive foi condenado por ter usado como desfolhante na guerra do Vietnã, é suficiente para causar perplexidade em qualquer pessoa. E digo isso porque dou meu testemunho. Eu vi um juiz ultraconservador do meu tribunal ficar indignado com a postura das empresas nesse sentido. Então, o que aconteceu então nessas ações do setor sucocítrico e do setor suco-alcooleiro? A gente conseguiu dar, a partir da ação do aparato de proteção do trabalho do Estado, visibilidade a um problema que requalifica o problema. Até hoje a gente olha o setor sucro-alcooleiro e acha que foi simplesmente por uma noblesse obligée que, se saímos no estado de São Paulo de um nível de formalização de 37% e chegamos a 80%. Mas quando você olha o que aconteceu nos anos 2000 principalmente, até os dias recentes e pregressos, o que aconteceu fundamentalmente foi que uma ação articulada do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho, que residualmente chegava ao Poder Judiciário, levou a tantas condenações das usinas que elas preferiram incrementar o nível de proteção do trabalho nas unidades. Bom, mas isso quer dizer que deixou de haver lesão? Não, ela simplesmente mudou a qualidade da lesão. Melhorou um pouco. Eu costumo dizer que a gente rebaixou um pouco a temperatura do inverno. Continua quente, continua sendo inverno. Mas o fato de que essas pessoas passaram a ter proteção social, passaram a ter equipamento de proteção, é uma mudança significativa. E esta mudança significativa, para dar um salto de qualidade, precisa que nós tenhamos como consciência de que a vulnerabilidade não decorre de circunstâncias próprias das famílias. O governo federal tinha um programa, na sua concepção, muito bem desenhado quanto ao diagnóstico, mas que não foi à frente, que eram os territórios da cidadania. Você conseguia, a partir do uso de indicadores socioeconômicos e de bem-estar, produzidos tanto em organizações internacionais como no próprio IBGE, e você conseguia estabelecer quais eram os territórios mais destituídos de equipamentos socioeconômicos no Brasil. E esses 6 territórios, uma vez eu cheguei a fazer esse exercício com o Leonardo, era exatamente o repositório dos imigrantes, dos migrantes que são vítimas do trabalho escravo. Então, a ação integrada do Estado, a ação concertada e cooperativa,
é fundamental para que nós possamos dar uma resposta. E essa resposta tem que ser um tanto quanto herética em 2018. Porque o que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil é sintomático. Tá? Nós estamos vivendo um período que não é apenas de restrição orçamentária. Já vivemos isso em outras circunstâncias. O que estamos vivendo é um ataque institucional contra um projeto civilizatório. Eu não me sinto, como magistrado, atingido pessoalmente na minha autoestima. O que vejo é um ataque à sociedade. Né? E este ataque terá que ser um objeto de uma resposta complexa e qualificada, e que, ao fim e ao cabo, e aí para encerrar minha fala, tem a ver com o fato de que o trabalho humano é a condição, né, tanto de emancipação quanto de subjugação. A sociabilidade que a gente criou, a sociabilidade capitalista, nos impele, por várias dimensões, a só justificar a nossa cidadania a partir do momento que a gente trabalha ou procura trabalho. Né? O estigma de qualquer outra área, né? Tanto que quando eu era professor, as pessoas, eu gostava de me identificar como professor, frequentemente as pessoas perguntavam, né? Você é professor e além disso você faz o quê? Não é? Uma demonstração de que o trabalho no Brasil, não é, tem um qualificativo social muito baixo. E a necessidade de romper essa fragmentação, de compreender efetivamente do que se trata. E do que se trata? O trabalho humano é o direito humano, né, se não o único e exclusivo, mas ele é o primacial para o exercício dos demais direitos pelos não proprietários. Então, quando a gente falar de democracia, estamos falando de democracia se há trabalho, ou proteção pela ausência de trabalho. Então, é necessário que vocês exatamente, que são a infantaria nesta luta civilizatória, compreendam exatamente a necessidade de articular e compreender esse fenômeno. Não é um problema contratual, não é um problema entre ser ativo e ser vagabundo. É o problema de que a vulnerabilidade é estrutural e vocês é que vão topar com a parte mais extrema da vulnerabilidade. Quando chega para a gente, já está todo mundo limpinho. Tá? Outro dia uma colega chegou numa reunião da associação aos prantos, porque ela apregoou uma audiência e demorou para a pessoa chegar. E aí a segurança mandou um rádio informando que o reclamante estava a caminho. Qual não foi a surpresa dela quando descobriu que o reclamante estava sendo escoltado pela segurança do prédio, não é? Porque ele era um morador de rua. Mas a carteira de trabalho e o processo de trabalho dele estava indicando que ele, há 3 anos atrás, era um supervisor de uma linha de produção. Isso quer dizer que ele decaiu ao ponto de sair do status, que todo mundo identifica como um cidadão, digamos assim, nesses tempos malucos, de bem, não é? A sarjeta completa. E a explicação do segurança foi por que ele resolveu conduzir a pessoa, não foi para restringir a liberdade dele, é porque ele achou que se ele deixasse ele subir sozinho, com certeza, partes e advogados iriam bloquear ou chamar alguém que interferisse nele na possibilidade de acessar o sistema de justiça. Então, essa face mais brutal da sociedade brasileira só aparece para vocês. E daí a necessidade de darmos um passo além daquilo que fazemos, que basicamente é repressão. Olhar para essas pessoas como tendo a necessidade e o direito de se inserir, certo, em políticas públicas mais estruturadas, principalmente a questão que envolve um binômio e um tabu para nós, né? Porque a gente reconhece o direito das pessoas, dos infantes, a não trabalhar. Não é? A gente reconhece isso de modo geral. Mas a ideia de que o adulto não vai trabalhar é uma ideia, um tanto quanto, repugnante à sociedade. E nós só vamos superar este problema estrutural no Brasil se, durante algum tempo, que imagino que seja um longo tempo, nós assumirmos como sociedade que parte desses brasileiros adultos, que têm aí entre 16 e 40 anos, não tem que trabalhar. Ou se tem que trabalhar é em tempo parcial. Eles precisam de algo que nós sonegamos a eles durante
essas décadas de modelo econômico agrário exportador, certo? Que bloqueia a mobilidade dentro do mercado de trabalho. Eu termino aqui, acho que frustrei um pouco vocês, mas acho que 2018 serve para isso, para a gente recobrar o ânimo e lembrar por que nós escolhemos lidar com essa coisa chamada direito do trabalho. Muito obrigado.